segunda vez eu fazer uma live, certo? A primeira tentativa eu fiz lá pelas 9 horas, achei que fosse a minha internet, mas tentei agora mesmo e também não deu. Não é a internet, porque se fosse a internet aqui não estava funcionando, né? Fala sério, deixa eu até postar aqui para vocês verem. Bom, eu não vou ficar preocupado com isso. Eu quero aproveitar e discutir alguns pontos com o apoio de todos vocês, né? Se tiverem pontos a serem discutidos, eu agradeço. Mas a minha preocupação original, que eu ia falar às 21 horas, é sobre a estratégia dos Estados Unidos. Eu ando me concentrando. Boa noite, Alice. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos vocês que estão me ouvindo e me vendo, né? Eu ando me concentrando muito para tentar compreender a estratégia russa, que eu tenho uma visão bastante razoável dela agora, sabe? A estratégia chinesa também não me é indiferente. O que a Índia está fazendo também não é uma coisa que é difícil de compreender. Agora, dos Estados Unidos, a estratégia dos Estados Unidos está me deixando confuso. Eu vi um Twitter, acho que foi até publicado aqui, esse Twitter específico, né? Porque saiu na mídia, né? Claro. Parece que eles mandaram o avião do juízo final. É um nome que a imprensa gosta desses nomes grandiosos, né? Para a Europa. Eu falo, cara, que bobagem é essa? De verdade, que bobagem é essa? É um avião lento. Um avião lento que não tem a menor chance contra mísseis hipersônicos. Não tem a menor chance contra mísseis hipersônicos. E está lá, enchendo o saco na Europa. Quer dizer, é o tipo de notícia que me coloca para pensar. O que os Estados Unidos querem? Na verdade, eu estava preocupado desde o início, tentar compreender o que os Estados Unidos querem. Porque eles têm estratégia, de fato, eles sabem o que estão fazendo, porque você manda um avião. Se ele fosse para a estratégia militar mesmo, não tem por que você papagaiar, estamos mandando um avião poderoso e agora vocês morram de medo porque o fim de vocês está próximo. Não, gente, cara, eu sinceramente, o que os Estados Unidos estão pensando da vida? Sabe, o que eles estão pensando da vida? O que eles querem? Certo? O que eles querem? Eu não estou conseguindo entender. De verdade. Porque, por exemplo, esse avião é um bombardeiro relativamente lento para os padrões que a federação tem. E aí, o bombardeiro, supostamente, é para assustar a Rússia ou para tranquilizar a Europa? Porque um bombardeiro com aquela velocidade, sem capacidade de fugir dos radares, quer dizer, que diferença faz uma merda daquela, gente? Sério mesmo. Aquilo, a hora que a federação quiser, ele explode. Seja num aeródromo, seja voando. Destruir um avião daquele é de uma facilidade. Quer dizer, o que eles querem? Intimidar a Rússia de verdade? Eles querem intimidar a Rússia com um avião velho? Ou querem tranquilizar os europeus? Dizendo, nós temos compromisso com a segurança de vocês. E os europeus também, apesar de não parecer, não são necessariamente idiotas. Não é possível que eles não perceberam que um aviãozinho não vai ser que vai dissuadir a Rússia. Não resolve o problema tecnológico que o Ocidente tem. Não resolve o problema operacional que o Ocidente tem. Não resolve o problema tático que a OTAN tem. Então, não serve de nada, são instrumentos de propaganda. Então, foi assim que eu vi. É um instrumento de propaganda. Mas toda propaganda tem um objetivo.
Eles estão querendo assustar a Rússia? Óbvio que não, isso é ridículo. A Rússia não vai ficar assustada. Oh, meu Deus, os Estados Unidos escalaram, agora eles têm um avião do juízo final na Europa. Que avião do juízo final? Pelo amor de Deus, uma lata velha. Não vai assustar a Rússia nenhum. Então, provavelmente, o objetivo da propaganda é os europeus. Oh, os Estados Unidos têm compromisso com a nossa segurança. Então tá, né? Cada um acredita no que quer. Mas a questão é mais complexa do que isso. Muito mais complexa do que isso, para dizer a verdade para vocês. Deixa eu só colocar alguns pontos aqui. Primeiro, a estratégia confusa e ridícula, no sentido original do étimo, ridículo, que faz rir. Você falar que derrubar um balão, né, fazer toda uma presepada em cima de um balão meteorológico, e depois de inventar até OVNI para distrair, porque isso só pode ser para distração, né? É uma manobra diversionista, não faz sentido. Um país sério falou, oh, nós estamos combatendo OVNIs. E vai derrubar ele com F-22 Raptor. Que tipo de OVNI atravessa o universo e vai ser derrubado por F-22? Então, com certeza não é alienígena, né? E depois eles falaram que não era alienígena, ou que não era chinês, que não era russo, que eles não sabiam o que era. Cara, isso é ridículo. Sabe, a impressão que eu tenho, e ainda teve todo aquele lance, eu acho que muitos aqui acompanharam, de que o Elon Musk está claramente apoiando os republicanos. Certo? Ele está claramente apoiando os republicanos, está dando os pitacos dele, mas o Elon Musk é só um boboca com dinheiro. Ele não é um sujeito estrategista. Ele é um idiota. Aí, de vez em quando, eu vejo o MSN Notícias, que é da Microsoft. Cara, e são os textos tão rasos, tão ridículos. O ditador Putin, o autoritário Putin, sabe aquela coisa cheia de adjetivo, de informação falsa? E o que eu consigo pensar é que a OTAN não está levando mais a sério o combate. Está tentando ganhar na propaganda. E a única coisa que eu consigo ver que eles estão fazendo algum avanço na propaganda. Porque Martynov mesmo falou sobre isso. Os Estados Unidos ainda conseguem encontrar muita obediência. Muita gente aqui, com certeza, estudou sociologia. E eu lembro muito bem de ver uma definição do Max Weber sobre a diferença entre poder e dominação. Poder é impor a própria vontade. E dominação é encontrar a obediência. São duas coisas distintas. Tem certa semelhança, mas são duas coisas distintas. E antes de eu falar sobre outro ponto importante, que é o Irã, o Brasil, a China, eu quero me alongar um pouquinho nisso. Os Estados Unidos não têm poder como tinham. Não tem poder como tinham. Não tem poder nem sobre o Brasil. Muita gente ficou falando, o Brasil votou a favor dos Estados Unidos, aquele negócio lá na rua. Tá, votou. Uma coisa que não tem valor prático nenhum. Não tem nenhum valor prático. Aí depois iluminou o Cristo Redentor, que nem é do governo federal, com as cores da bandeira ucraniana. Qual que é o valor prático disso? Também não tem valor prático nenhum. Mas, em compensação, o Brasil deixou 2 navios iranianos se abastecerem em águas brasileiras. E isso tem valor. Isso tem valor. Essa não é uma medida midiática. Isso tem valor. E está negociando com a China trocas comerciais sem a necessidade de dólar. Isso tem muito valor. Correto? Então, embora... E tem as fadinhas da floresta assinando o rabinho, né? Assinando o rabinho, em troca de ganhar caneca. O que é? Eu fico até sem graça de falar, de fazer essa observação, mas aquele negócio de trocar espelho com índio em troca de ouro não é muito diferente do que a Sônia Guajajara está fazendo, não. Papel ridículo.
ridículo. Mas essas fadinhas da floresta, né, eles não têm poder dentro do governo. Certo? Então, você fica feliz fazendo isso? Nossa! Mas falar assim, os Estados Unidos estão preocupados com a mudança climática. Se eles estivessem preocupados com a mudança climática, eles estão no protocolo de Paris, que eles não assinaram. Não assinaram o protocolo de Paris. E saíram do protocolo de Kyoto. Então, como é que eles estão preocupados com a floresta brasileira e o clima, sendo que os dois principais acordos mundiais sobre mudança climática estão fora? Então, é óbvio que não é a mudança climática. E se a Sônia Guajajara fica toda feliz porque ganhou um copinho, o que a gente pode fazer? Nesse aspecto, eu acho... Não, achar é uma palavra horrível, né, para alguém que quer fazer análise falar. Eu creio, que a Marina Silva faz um papel menos feio. Acho que pela própria experiência, né? Querendo ou não, ela é uma mulher de experiência. Não dá para comparar com a Sônia Guajajara da vida, não. Que vai lá abanar o rabinho para a Inglaterra, para os Estados Unidos, sempre que tem oportunidade, acha que está fazendo uma coisa grandiosa. Mas, honestamente, eu nem me preocupo. Eu vejo muita gente preocupada. Oh, meu Deus. Porque faz uma leitura rasa, gente. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que os outros, não. Mas muita gente boa faz uma leitura rasa das coisas, da conjuntura. E aí, a partir dessa leitura rasa, tomam ações que... né? Mas, enfim, eu, honestamente, o que eu não consigo entender é o que os Estados Unidos querem. Porque, não nos esqueçamos, o Putin fez uma declaração de guerra disfarçada de discurso. A chance dos Estados Unidos não terem entendido o recado é nula. Eles entenderam. Ah, mas falar isso ou aquilo na mídia, isso não faz diferença nenhuma. O fato é que eles entenderam o recado. Com certeza eles entenderam. Por mais burros que eles sejam, eles entenderam o recado. A Rússia não está brincando. Aí eu vi a notícia, e por isso que eu podia ter insistido para fazer a live direto no YouTube, apesar da plataforma aparentemente está me boicotando e não está deixando eu fazer live. Mas o fato é que parece cada vez mais claro que os Estados Unidos estão perdidos. De verdade. Eles estão perdidos. Eles estão perdidos, não sabem o que fazer. Porque eles estavam tão acostumados a fazer o tipo de guerra que você chega, bombardeia, destrói tudo, fala que ganhou, fica anos e anos gastando trilhões, perde, vai embora, porque está enfrentando um país pequeno, que agora que eles pegaram um do tamanho deles, eles não têm a menor ideia do que fazer. E claro que eles não têm ideia, ou faltou planejamento, gente, pelo amor de Deus, vocês entraram em guerra com a Federação Russa sem capacidade industrial para isso. Porque uma coisa é o tipo de munição, a quantidade de munição, de arma que você gasta para fazer um conflito com o Afeganistão da vida, gente, pelo amor de Deus. A Rússia, para ajudar o Afeganistão, estava trocando chá. Chá, planta, sabe? Planta de fazer chá. Todo tipo de planta por comida. Essa é a situação do Afeganistão agora. O inverno lá é feroz, por causa das cadeias montanhosas, né? Eu fiz um fio sobre o Afeganistão que mostra como é um país montanhoso, com poucas regiões planas, onde os invernos são brutais. Então, está passando fome. A Rússia teve que trocar trigo por planta de fazer chá. Não é a planta do chá, não, planta de fazer infusão. Porque eles não tinham mais nada para dar em troca. Os Estados Unidos destruíram o Afeganistão. Certo? Se o Talibã está tocando terror lá, é porque não sobrou nada institucionalmente. Sabe? Passaram 20 anos lá, gastaram 2 trilhões de dólares para perder a guerra. E devastar o país. Essa é a questão. O Afeganistão é um país devastado. E aí você tem uma situação que é a seguinte. Eu creio que em algum momento os idiotas que fazem o planejamento lá deles acharam que chamar a Rússia para um confronto indireto na Ucrânia seria uma boa ideia, porque desgastaria os russos, porque colocaria eles no atoleiro por anos e anos e anos e anos. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Fortaleceu a Rússia, e quem está no atoleiro são os países da OTAN. Isso é visível. Isso é visível.
quando você chega num nível de chamar, trouxe o avião do juízo final, está na Europa, porque a mídia é parte integrante, né, da estratégia dos Estados Unidos, da estratégia de combate. Então é óbvio que isso foi planejado, né? Isso foi planejado. O objetivo era causar algo, né? Causar o E. Oh, meu Deus, e agora? Os americanos apelaram, trouxeram um avião que vai fazer diferença, sabe? Essa narrativa de armas milagrosas. Mas eles entraram na guerra contra o país, que é uma potência tecnológica formidável, para perder, porque eles não tem como, gente. Eu estava até comentando uns dados hoje mesmo sobre. Eu falo muito sobre capacidade industrial, mas hoje não. Hoje o meu foco foi na capacidade operacional. Estava explicando lá que o número de engenheiros que os Estados Unidos formam é a metade do que a Rússia forma e o mesmo tanto que o Irã forma. A diferença: os Estados Unidos formam 240 mil engenheiros por ano, mas só 160 mil vão trabalhar em engenharia. Só 80 mil, perdão, vão trabalhar em engenharia. 160 mil trabalham no mercado financeiro, em empresas e tal. Então, eles formam 240 mil para empregar 80 mil na engenharia. Como é que um país que tem 80 mil engenheiros por ano trabalhando pode ser um adversário de um país como a Rússia, que tem 450 mil engenheiros por ano? Pensa que os Estados Unidos têm mais que o dobro da população da Rússia e, no entanto, a quantidade de engenheiros que a Rússia forma é 5 vezes maior. Proporcionalmente, a federação forma 12 vezes mais engenheiros do que os Estados Unidos. Por que engenharia é importante? Porque é a base da construção de armas. Não é só ciência, não é só tecnologia, não é pesquisa, não é só desenvolvimento. Você precisa de engenheiro para transformar os projetos, os conhecimentos, em armas. E os Estados Unidos não tem arma, não tem munição. Os parceiros da Europa estão na mesma situação. Gastaram tudo na guerra da Ucrânia e agora o que parece que eles estão fazendo para tentar compensar essas platitudes, avião do juiz final, né, mísseis, sei lá o quê, teste do avião em pessoa. Gente, é um ridículo teste de primeira etapa. O míssil custou fazer Mach 5. A federação tem mísseis hipersônicos de Mach 25. Então, é uma lesma isso dos Estados Unidos. E fica falando desses aviões antigos para criar uma atmosfera, né? Mas eu acho que é isso, que estrategicamente, economicamente, eu falei muito, economicamente já era. Os Estados Unidos não têm capacidade industrial para travar uma guerra com um país do mesmo tamanho que eles, não tem a mínima. E aí, o que eu vejo interessante, a gente coloca outros países, para entrar no assunto que a Ana Valéria tocou agora mesmo, é a questão com a China. Né? Os Estados Unidos estão começando a sancionar a China. Só que a China tem uma diferença que é muito importante a gente falar em relação à Rússia, no que tange ao relacionamento com os Estados Unidos. Quase não havia investimento americano na Rússia e quase não há investimento russo nos Estados Unidos. Certo? Agora, com a China é diferente. A quantidade de ativos que os Estados Unidos têm na China é da casa de trilhões de dólares. E a China pode simplesmente confiscar. O comércio da China com os Estados Unidos é pouco superior a 500 bilhões. Vocês podem achar isso muito, mas não é. Vou explicar para vocês por que não é. O PIB, por paridade de poder de compra da China hoje, é de 30 trilhões de dólares. Estão pensando no crescimento da economia entre 5% e 6%. Vamos falar 5%. 5% de 30 trilhões é 1,5 trilhão. Como o superávit dos Estados Unidos em relação à China, o déficit dos Estados Unidos em relação à China é da ordem de centenas de bilhões de dólares, e principalmente como a China exporta coisa na faixa de 500 bilhões todos os anos, né? 600 bilhões todos os anos para os Estados Unidos, 600 bilhões é só 40% de 1,5 trilhão. Então, se de repente a China parasse de vender para os Estados Unidos, a economia da China não seria devastada. Certo? Não seria de forma alguma devastada. Por quê?
o PIB o crescimento do PIB cairia 40%. Ao invés de crescer 5%, cresceria 3%, que é muito mais que qualquer país da América do Sul. Menos a Guiana, no campo do petróleo. Né? Então, esse comércio que a China faz com os Estados Unidos, você vê muitos veículos da mídia, da imprensa ocidental, falando que, oh, meu Deus, é uma coisa uau, né? É uma coisa terrível. Não, é uma quimera. Se, de repente, a China perder o mercado americano, ela vai perder 40% das exportações no ano. Não faz tanta diferença assim. De verdade. Com a economia de 30 trilhões, jogar mais 500 bilhões dentro do mercado interno não é o fim do mundo. Sabe? A dependência dos Estados Unidos em relação ao comércio com a China é muito maior do que a via contrária. Os Estados Unidos exportam para a China pouco mais de 100 bilhões de dólares. E são 100 bilhões basicamente em propriedade intelectual. Se a China deixa de reconhecer a propriedade intelectual americana, os Estados Unidos já era. E outra, que é um ponto importante. O ponto que a gente tem que chamar sempre a atenção aqui é que os Estados Unidos não conseguem mais funcionar sem importar produtos industriais da China. Se de repente a China falou, não vamos mais vender 600 bilhões de manufaturas para vocês. Quem venderia 600 bilhões de manufatura para os Estados Unidos? Eles conseguiriam produzir internamente 600 bilhões? É só fazer as contas. O PIB dos Estados Unidos está na faixa de 25 trilhões de dólares. Se você pega um crescimento de 2%, você tem 500 bilhões de dólares esse ano acrescentado ao PIB. Ok. Mas desses 500 bilhões de dólares, 75% é serviços, finanças, coisa que não produz efetivamente. Então, a produção industrial dos Estados Unidos é ridícula. É absolutamente ridícula. Não é capaz de abastecer o próprio país. Se de repente a China ficar sem os bens industriais, os Estados Unidos ficarem sem os bens industriais chineses, o país quebra. Porque vai faltar mercadoria, vai faltar muita mercadoria. E não tem de quem os Estados Unidos importar. E nem está fácil eles mesmos produzirem, porque o país está se desindustrializando. E aí vem aquilo que nós comentamos ontem. Ah, mas se está desindustrializando, é só reindustrializar. Como? Com 80 mil engenheiros por ano? Com a infraestrutura em frangalhos, enferrujada, apodrecida? Como é que... Né? Não tem mais expertise. Os caras formados em direito, economia, engenharia, vão trabalhar para banco, financista. Os Estados Unidos sabem mesmo lidar com grandes fábricas, a mesma logística que é necessária e mais. Como os Estados Unidos são extremamente capitalistas, qual que é o incentivo de qualquer empresa americana começar, de repente, a produzir armas? A iniciativa privada. Eles vão fazer o que dá mais lucro. E o mercado financeiro dá mais lucro do que a economia industrial. Isso é um fato. Certo? Então, achar que, oh meu Deus, há 6 anos atrás, eu concordo. Se os Estados Unidos deixassem de comprar da China, a China quebraria. Só que nesses 6 anos, a China se preparou muito bem. Se preparou muito bem. Perfeito? Inclusive, fazendo as escolhas geopolíticas corretas. Quando você tem dinheiro, recurso e poder, diferente do Brasil, que não tem nenhum dos três, dá para você fazer estratégias, digamos assim, mais dissuasivas. Pega, por exemplo, o Brasil. Nós vamos falar do Brasil rapidamente. Nesse ponto específico. O Brasil não pode esculachar os Estados Unidos porque não tem mais indústria. Já a China pode esculachar os Estados Unidos porque tem muita indústria. Se confisca patrimônio brasileiro, o que o Brasil vai confiscar em troca? Confiscar patrimônio chinês, a China tem muita coisa para confiscar em troca. Então, assim, a essência do conflito, nesse exato momento em que a Rússia está em stand-by, ela está em stand-by. A ferradura está quase fechando em torno de Artemiovsk, que é a cidade que os ucranianos chamam de Bakhmut. A fechadura está fechando. Os russos já cercam 70% da circunferência em torno de Bakhmut, de Artemiovsk, né? Perdão, em torno de Artemiovsk. A cidade está condenada.
absolutamente condenado. Mas a estratégia militar não é o que me preocupa. Nisso, os russos são brilhantes. A questão é que eu quero voltar, antes que fique tarde, mas eu quero voltar num ponto que eu acho muito importante, que eu penso ser muito importante, que é a capacidade do Irã e dos árabes de se defender sem auxílio dos Estados Unidos. Porque quando a gente pensa em Irã e principalmente árabes, mais árabes, né? Porque o Irã está sobre boicote, sanção do punhado de empresa americana. Então é mais. Deixa eu só ver aqui para ter um recadinho sobre geopolítica. Sim. Estou falando da visita do Patrushev em Cuba e Venezuela. Normal. Certo? O que a Rússia está fazendo é regimentando aliados, é cimentando alianças. E a China está fazendo a mesma coisa. Só que a Rússia faz na África e na América Latina e a China está fazendo na Ásia. Os dois países estão nitidamente se preparando para a guerra. E eles podem, gente, porque lembra a questão dos engenheiros? A Rússia é o país que mais forma engenheiro por ano no mundo, né? 450 mil, mesmo sendo um país que tem 3% da população humana. É o que forma mais engenheiros, cerca de 20%, um em cada 5 para um em cada 4 engenheiros formados no planeta é russo. É o dobro do que os Estados Unidos formam. E, repito, desses estados que formam-se nos Estados Unidos, 2/3 vão trabalhar no mercado financeiro. A Rússia não. A Rússia forma engenheiro para trabalhar na engenharia. Fazer arma, infraestrutura, satélite, radar. Em parceria com ciência de ponta. E aí, eu fico até deprimido. Porque, por um lado, o Brasil forma ridículos 32 mil engenheiros por ano. É muito pouco. Muito pouco. Pelo menos, a gente tinha que superar o México. O México forma 115 mil engenheiros por ano. O Brasil tinha que produzir pelo menos 150 mil. Formar pelo menos 150 mil engenheiros por ano. Quer dizer, 5 vezes mais do que tem. Nossa economia foi destroçada, foi destruída. Você junta a lei Candir, desindustrialização, é que a gente tem um país destroçado. País absolutamente destroçado. A gente não tem condição. Mas a Rússia tem. A China tem. A Índia tem. O Irã, surpreendentemente, tem. Porque são economias industriais. O Brasil desindustrializado é um Brasil presa. É um Brasil sem capacidade de soberania ou de exercer autonomia sobre as próprias políticas. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que destacar, né? E, assim, vamos imaginar, eu creio que isso não está tão longe assim, que os Estados Unidos comecem a boicotar a China de maneira severa. E a China responda deixando de vender itens industriais para os Estados Unidos ou confiscando propriedade americana. Nesses dois casos, os Estados Unidos já eram. Certo? Os Estados Unidos já eram. Não tem nem o que fazer. Não tem o que ser dito, o que ser feito. Os Estados Unidos têm capacidade industrial. Mas não tem como entrar na guerra de larga escala. E você tem a questão da dívida, que nós também já discutimos outras vezes. A dívida dos Estados Unidos total ultrapassa os 150 trilhões de dólares. A terra inteira não vale isso. Então, para entrar em default, não é uma torcida, não é um palpite. Se o total da dívida, e não estamos falando do mercado de derivativos, que chega a uns 2, 4 trilhões de dólares. Mas se a gente está falando de um país, no caso os Estados Unidos, que está querendo fazer guerra sem infraestrutura, sem fábricas de bens de produção, sem pólvora, sem tecnologia, cara, não tem a mínima chance. Não tem a mínima. Se fizesse um ponto de análise antes, eles teriam visto que não tem a mínima chance contra a Federação. Nenhuma, nem a mais miserável chance. E, no entanto, eles parecem que a estratégia de mentir para eles está dando certo. Eu falei, a Rússia deu uns 90 dias para o Ocidente pensar a sua vida. Vamos colocar que deu um pouco mais de 90. 1º de março, depois tem 1º de abril, depois 1º de maio. Né? Então, março, até abril, até maio. Você teria 3 meses necessários até a Rússia se preparar para a guerra. Mas como os Estados Unidos se prepararam para a guerra? Eles nunca foram atacados no próprio território porque não havia condições. Agora existe. Os mísseis da Federação
entram no território americano praticamente a hora que eles quiserem. E o que os Estados Unidos podem fazer? Chorar? Não tem muita coisa para ser feita. Certo? E aí, decreta boicote contra a China, o Brasil entra. Eu sou muito burro, porque a China é o nosso maior importador. E é o país que mais exporta para nós. E a gente precisa das duas coisas. Aí vamos imaginar que, sei lá, eles resolvem, viu que não deu com o Xi, encontra uma dessas líderes identitárias qualquer, que está cheia nas redes sociais. Será que eles acreditam realmente que casamento gay e essas coisas vai ser o que vai garantir a vitória deles? Eles não conhecem o povo brasileiro? Os Estados Unidos estão lascados, gente. Para dizer a verdade, é isso. Os Estados Unidos estão lascados. E eu demorei a me convencer disso, porque é uma informação pesada. Sabe? O país era hiperpotência, tinha tudo, mas tomou decisões erradas e se lascou. Inclusive, amanhã eu quero levantar cedo e fazer uma live mesmo, que não tem ninguém, pelo menos eu deixo gravado depois posto, sobre exatamente essa questão. Sabe? Essa questão de que não dá, cara. Não dá. Não existe capacidade industrial, de engenharia, de infraestrutura, de energia para os Estados Unidos. Não tem mais nem tempo para se reindustrializar e fazer uma ofensiva séria contra a Rússia. Não tem. Tem muita gente com medo da Terceira Guerra Mundial, e às vezes eu fico com medo da Terceira Guerra Mundial, mas quando a operação acalma, a fumaça, a poeira desce. E a gente vai olhar que aquele bicho que a gente estava enfrentando era um tigre de papel. Um tigre de papel, simples assim. Às vezes não tem mais capacidade de colocar meios para intimidar outras nações. Intimidar a estratégia que os Estados Unidos funcionava, né? Usava, como se fosse valentão de colégio. Só que agora ninguém mais tem medo. É só patético, é só ridículo. Correto? Então é isso, gente. Alguém, por gentileza, caso queira, tem alguma questão para ser colocada? Porque amanhã vai ser um dia bem complicado, eu tenho que dormir mais cedo. Mas se alguém quiser colocar alguma questão, eu posso tentar dar meu palpite. Responder muita pretensão, mas eu posso tentar dar meu palpite. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida quanto a isso. Tá tranquilo? Todo mundo aí? Então, deixa eu ver. Aqui, peraí, acabei de ver uma questão aqui levantada pelo. As sanções podem jogar a China diretamente, oficialmente, lá da Rússia? Sérgio, já jogaram. Já jogaram. A China já tomou claramente o lado da Rússia, e mais importante do que isso, ela já arrumou uma estratégia muito boa de mandar arma para a Rússia. É só mandar para a Bielorrússia. É o que o tio Luca foi fazer em Beijing. Com certeza foi ajustar a estratégia. A China não fornece armas nem munição para a Federação Russa, mas fornece para a Bielorrússia, o que dá no mesmo. Os países vivem no processo de união, então, na verdade, é uma maneira, né, da China para a Federação Russa nesse conflito. A Ana Valéria levantou a questão aqui e eu quero ver se eu comento. A questão do fascismo italiano, a questão da postura da Itália nesse conflito todo. A gente sabe que a Itália é governada pela Meloni, né, que é um ser um pouco fascista, mas honestamente, como eu já tinha falado em outra live, a Itália defende os próprios interesses, ela não vai defender os interesses dos Estados Unidos igual outros países estão fazendo de maneira vergonhosa, para dizer a verdade, de maneira vergonhosa. A Itália não gosta da Meloni, mas a Meloni é fascista. Não gosto de fascista, mas eu gosto da Meloni. Você não pode resumir ela a fascismo. Fascismo é uma das características. Pulso firme é o que falta no meio dessa frouxaiada que governa o Ocidente, é outra dessas características e virtudes dela, né? Então, né, vamos só... isso, os Estados Unidos são um tigre de papel, que faz uma espécie de transmissão do teatro kabuki.
esse teatro de sombra japonês, sabe? Ana Valéria. Depois que o Elza deu ok para explodir o Nord Stream 1 e 2. Ah, sim, cara, essa coisa do Nord Stream. Cara, isso vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Como a federação disse, é um casus belli. Certo? Então, já deu ruim. E vai dar pior ainda. Vai dar pior ainda. Porque, à medida que cada dia que passa, os Estados Unidos gastando muito mais do que produz em termos de arma, munição e tecnologia. E cada dia que passa, a Rússia, ao contrário, produz muito mais. E aí entra aquela questão que eu queria ter comentado. E eu mesmo me interrompi. O Brasil forma ridículos 32 mil engenheiros por ano, contra 274 mil da República Islâmica. Então, o Irã forma 8 vezes mais engenheiros que nós. Por isso, eles são países industrializados e nós não. E você pega esses engenheiros brasileiros, acho que um terço, pelo menos, é engenheiro agrônomo, que não faz diferença nenhuma no conflito. Então, o Brasil está numa situação lastimável, em função das próprias escolhas que foram tomadas erradas. Agora, os Estados Unidos não estão numa situação tão melhor assim, não. Porque é nítido. Essa pergunta, o complexo de guerra americano pode quebrar, ele é ótimo. Cara, não é que ele quebra, ele emperra. Ele não funciona, não consegue produzir arma a tempo ou em quantidade necessária. Porque o negócio é o business capitalista. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos praticamente assumiram o controle das suas fábricas, assumiram o controle das fábricas mais importantes. Boa noite, Ana Valéria. Então, os Estados Unidos assumem o controle das principais fábricas de interesse militar, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, e desenvolvem a economia de guerra. Só que hoje, com esse ultraliberalismo, não tem mais como os Estados Unidos fazer isso. Eles não podem obrigar uma empresa a produzir. E o país não tem, repito, mais capacidade industrial. Como é que você entra numa guerra contra um oponente tão formidável quanto a Rússia sem capacidade industrial? É uma sandice. É uma burrice, cara. Os Estados Unidos vão pagar um preço muito alto pela própria estupidez. Isso, para mim, fica muito claro. Certo? Para mim, fica muito claro. Aí os Estados Unidos começam, como eu disse, essa política de sanção contra a China. Se em algum momento a China apelar, como eu já expliquei para vocês, essa ela deixa de vender para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm de quem comprar mercadorias industriais, eles não produzem mais muitas mercadorias industriais, então você geraria um processo inflacionário grande junto com a crise da dívida. Escrevam, gente, escrevam, anotem aí esse vídeo. A economia mundial vai quebrar esse ano ainda. Eu apostaria em agosto ou setembro, vai ter um crash horrível nas bolsas, nos mercados, e a economia americana vai quebrar. E os Estados Unidos não estão fazendo absolutamente nada para impedir que isso aconteça. De verdade, eu não consigo ver os Estados Unidos fazendo nada. Né? O que eles podem fazer? Não tem muito o que eles podem fazer. Mas eles deveriam ter pensado nisso antes. Ou deveriam ter um plano B. Os Estados Unidos, historicamente, só tem um plano A, né? A Uber, eles vão resolvendo no tapa. Quando você está mexendo com um gatinho, tranquilo. Mas a partir do momento que você encontra um tigre, aí as coisas mudam. Não dá para você resolver um tigre no tapa. Certo? Né? Eu, honestamente, acredito que os Estados Unidos não têm nem noção do que está acontecendo. Sabe? O mundo desmoronando por causa das ações deles próprios e, visivelmente, eles têm capacidade de entender o que está acontecendo. E se você nem sequer entende o que está acontecendo, como é que você reage ao que está acontecendo? Ou você não reage, ou você vai reagir mal. É igual desesperar durante uma crise. Durante uma crise, respira, calma, porque é o momento que você é mais importante para si mesmo e importante para as outras pessoas. Certo? O Ocidente vive uma anticrise no sentido. Ela, de alguma forma, a OTAN acha de alguma forma que vai derrotar a Rússia
E aí, por isso que eu não fiz salário mais cedo. Quer dizer, qual que é o plano deles para derrotar a Rússia? Não dá para ser porta-avião. Não dá para ser aviação. Ataque surpresa seria ruim o fim deles. Certo? Mas é nítido que eles não têm plano. Que eles não têm planejamento. Certo? Então, né? Isso, cara. Aí tem uma pergunta tensa, mas importante. Como a gente vai ficar aqui quando a economia quebrar? O que a gente faz? Isso, porque nós temos um governante. O Brasil, como eu disse, precisa se reindustrializar, tem que abolir a Lei Candir, tem que investir em saúde, em tecnologia, ciência e desenvolvimento. Acabar com a Lei Candir até é fácil, né? Aí, ó, eu tenho que ver isso. Como eu disse, eu estou confuso, cara, que eu não consigo ver lógica nas ações dos Estados Unidos, sabe? Parece que não faz sentido. Parece que, sei lá, alguém misturou uísque com cogumelo mágico, tomou e começou a fazer as políticas dos Estados Unidos, porque, para mim, eu não consigo ver sentido. Ou eles têm um senso de arrogância descomunal, ou está todo mundo vivendo esquizofrênico, está vendo uma realidade que, de fato, não existe. Estão tentando se enganar. Porque, para mim, pode ser isso mesmo, problema na aquisição de informação. Os Estados Unidos, diferente da Rússia, que usa satélite, radar, supercomputador, para fazer aquisição de informação e com isso tomar decisões corretas, os Estados Unidos parece que não fazem isso. Eles tomam informação de maneira quase amadora. Praticamente o governo Bolsonaro, da maneira que eles tomam, decisões que para mim não faz sentido, cara. É ridículo. Parece que é como se eles não estivessem vendo o que está acontecendo na cara deles. É impressionante. É impressionante. Sabe? Como é que você faz isso? Sabe? Como é que você faz isso? E eu vejo as potências europeias. Não são não. Não são não. Só. Olha, o Tokayev é um túrquico. Ele não é turco, mas é um túrquico. Os túrquicos, eles olham sempre os próprios interesses. Um túrquico nunca vai ser leal no sentido de outros povos. Não. Mas eles são ótimos em defender os próprios interesses. E se aliar com os Estados Unidos nesse momento é a coisa menos inteligente que eles podem fazer. Então eles não vão fazer. Sabe, a própria estratégia russa é usar cortina de fumaça. É guerra de finta. E eles não usam isso só no campo militar, não. Eles usam isso no campo diplomático também. Então você vê um punhado de líder que, de repente, toma alguma... por exemplo, o batalhão Azov, semana passada eu estava falando que ele estava nervoso e indo contra o governo. Agora você tem o Tokayev, mas isso é só para ludibriar, cara. Eles são muito burros, sabe? Uma promessinha, um votinho da ONU encantou eles, permitiu que o Lula enganasse eles. É mais ou menos como as ministras fadinhas, né? Você ganha uma caneca e fica feliz, abanando o rabinho, mas não, são coisas que não faz diferença no campo de batalha. E eu não digo só no campo de batalha militar, não. Campo de batalha econômico. O único desses campos que os Estados Unidos vêm ganhando de lavada, eles vêm ganhando de qualquer forma, mas nesse caso de lavada, é o midiático. É impressionante a facilidade com que os Estados Unidos conseguem impor narrativa para a gente deles e até para os nossos, sabe? Aparecem essas narrativas. Sim. Os Estados Unidos agora está naquela. Sabe aquele cara idiota que tem faculdade, em festa, em colégio, que atira para tudo quanto é lado, canta 10 mulheres diferentes ao mesmo tempo e no fim não fica com nenhuma? Os Estados Unidos parecem nisso. Eles não têm uma estratégia clara contra a China, visivelmente eles não têm. Que era inclusive uma coisa que eu queria falar, mas eu não posso falar porque são tão poucas informações, ou informações tão malucas que eu não sei o que pensar. Como é que eu falo alguma coisa sem ter refletido sobre elas antes? Então fica até difícil falar da estratégia dos Estados Unidos quando ela não faz sentido. Sabe? É um esquema pose de tomada de decisão.
É isso, exatamente, Sérgio, exatamente isso. O plano é não ter um plano. A impressão que eu tenho é que estão no meio de uma guerra, que está muito perto de escalar para uma guerra global nuclear, e eles não têm a menor ideia do que está acontecendo, nem do que fazer. Eles têm acesso a informações podres, ruins, e a partir disso tomam decisões podres e péssimas. E por isso o comportamento deles parece tão errático. Eu lembro quando eu fazia mestrado, e a gente estudava um negócio que era comportamento estocástico estacionário, né? que não faz muito sentido, mas mantém um plano de coerência. O que os Estados Unidos estão fazendo é mais do que estocástico estacionário, porque não tem esse plano de coerência, é incoerente, é irracional, sabe? São coisas que... E isso é perigoso, gente, isso é muito perigoso. Estamos a, o quê? Pouco mais de 80 dias do fim do prazo dado pela Federação. E que você falou que vai escalar para a guerra nuclear. E os Estados Unidos estão fazendo plano para o outono, que vai acontecer só em setembro. Cara, o mundo não tem até setembro, não. Ó, hoje é 1º de março, 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho. 1º de junho é o prazo limite para a saída da Ucrânia para a Ucrânia se render. O prazo limite é esse. Então, como é que eles estão fazendo plano para setembro? Se o prazo para o limite é junho. É o tipo de coisa que não faz sentido. Nenhum sentido. Não fica difícil até analisar. Cara, esse trio de democratas, meu Deus, são os do fã-clube da Hillary Clinton, né, que era uma pessoa detestável, inclusive, Harris, Blinken e Sullivan. É isso. Eles vão destruir os Estados Unidos. E é por isso que hoje eu fiz um plano de vídeo sobre o sistema educacional. Assim, ó, gente, o Brasil forma 32 mil engenheiros, a Rússia 454 mil. O Irã 270 mil, 8 vezes mais engenheiro que nós. Mas o Brasil tem metade das faculdades de direito do planeta Terra. Metade das faculdades de direito do planeta Terra. Mais da metade. Mais da metade dos advogados que se formam no mundo é brasileiro. Não tem nada contra advogado, não, mas para uma guerra, pensa numa classe inútil. Certo? Para uma guerra, para uma situação de conflito. Você precisa de engenharia. Um arcabouço, digamos, ideológico, legal, para reindustrializar. Mas mesmo se aboliu a Lei Candir agora, vamos começar no reindustrializar como? Formando 30 mil engenheiros por ano. Dá para você dar um gás, que deve ter muito engenheiro desempregado ou trabalhando em outras áreas. Dá para você dar um gás, de 1, 2, 3 anos no máximo. Mas aí, até esses engenheiros que atualmente estão desempregados ou subempregados, vai faltar. E aí, como é que o Brasil se industrializa? Tem uma sólida quantidade de engenheiro. Ana Valéria, de verdade, vai ser a ruína para muitos grupos econômicos. Vai ser com certeza a ruína para o agronegócio. Vai ser péssimo para a economia doméstica, num primeiro momento. Mas, num segundo momento, eu acho que essa é a questão, é fantástico. Fantástico. Porque, de verdade, gente, Estados Unidos é Banco Central independente. Cara, o Roberto Campos Neto, atualmente, é o que está impedindo o governo Lula de avançar. É incrível como não está claro para muita gente que o país está a milímetros do precipício e o Roberto Campos Neto está empurrando para frente. Sabe, com um juro igual aos brasileiros, não tem a mínima condição da economia voltar a crescer. Não interessa o que o Lula faça. Então, tem que dar um jeito de tirar aquele homem, não é nem acalmar ele, não, tem que tirar ele de lá. Usa como desculpa os 300 bilhões de prejuízo que ele deu no Banco Central, arruma uma foto comprometedora, mas aquele homem tem que renunciar e sair de lá. Porque senão o governo Lula não tem... De verdade, gente, eu sou economista. O governo Lula não terá a menor chance, nem a mais microscópica e miserável chance de dar certo,
enquanto aquele bolsonarista do caralho fica lá. Roberto Campos Neto tem que sair do Banco Central para ontem. Para ontem, para ontem. Senão, nada que o governo Lula faça vai dar algum resultado. Vai ter algum efeito. Nada. Isso aí é certo. Então, assim, mas isso é o quê? É um exemplo de ideologia americana imposta ao Brasil. E eles impõem isso no mundo inteiro. Banco Central independente, reformas, desestatização, todo esse monte de palavras que são só entreguismo barato. Aporofobia, roubo de recursos. Então, sem a OTAN, embora a gente... que não é só os Estados Unidos, não são só os Estados Unidos. Sem a OTAN, catrevagem, Canadá também é um país... Cara, Canadá é podre. Canadá fala, meu Deus, aqui os gays e as trans têm direito. Sim, mas pobre não. Então, tudo bem oferecer como opção para a pobreza o suicídio. Tudo ótimo. Tudo bem roubar de indígenas. Mas, não fale mal dos gays. Não prejudique os trans. Por favor, cara. Por favor. Eu penso o seguinte, o Lula, ele tem uma visão, ele parece ter uma visão bastante realista do que está acontecendo. Então por que ele não toma as decisões que a gente acha sempre correto? Porque não tem meios. É aquilo que eu falei em live hoje, né, em texto, vídeo que eu postei. O Brasil não tem uma economia industrial sólida. O Brasil vive de vender cadáver de animal, semente e pedra. Aí isso é carnes, né? Fica melhor que cadáver de animal. Mas é isso, cadáver de animal. Minérios, dá a impressão de ser mais importante do que pedra, mas é pedra. Certo? E essas porcarias que a gente anda exportando. Ingrediente para ração para porco, né? Semente. Fica mais realista, porque quando você fala grãos, dá a impressão, eu vejo, você abre no Google, você vê, o Brasil alimenta metade da população humana. Que bobagem! O Brasil não alimenta nem o Brasil, nem o brasileiro. Tem milhões de pessoas passando fome. Nós não conseguimos alimentar nem nosso próprio povo. Tem muita coisa errada. Não só para a China. O Irã. O Irã é nosso terceiro comprador. A Rússia é um grande comprador do Brasil. É um grande comprador, gente, de verdade. A Rússia compra muita coisa do Brasil, do agronegócio brasileiro. O Irã compra coisa demais do agronegócio brasileiro. Os árabes compram coisas do agronegócio brasileiro. Sabe quem não compra coisa do agronegócio brasileiro? Praticamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos são nossos concorrentes. E os idiotas do agronegócio acham que eles são nossos aliados. Não, eles são nossos concorrentes. Quem compra da gente, não só a China, é a China, o Irã, os árabes e os russos. Esses são nossos clientes. Certo? Não são os Estados Unidos nem os europeus. O europeu ainda compra alguma coisa, mas nossos clientes fortes são da Ásia. Exatamente países dos BRICS+. China, Rússia e Irã. Certo? Essa que é a questão. Porque você pensa, deixa eu só dar uns exemplos, Ana Valéria. Mercado de cadáver de animal. O maior exportador mundial de carne bovina são os Estados Unidos, que também são grandes exportadores de frango e de porco. Então, os Estados Unidos são nossos concorrentes. Nossos clientes são os países que o agronegócio, os banqueiros, a mídia afrontam. A China compra metade do que o Brasil produz. No caso da soja, é 70%. De tudo que o Brasil vende é para a China. Se a China decidir não comprar mais, nós estamos lascados. Imaginar que a China depende da gente para se alimentar é uma burrice enorme. Mas não é só a China, repito e reitero. A Rússia compra muito milho, muita carne de porco. O Irã, evidentemente, não compra carne de porco, mas compra muita ave, muito gado, muito grão. São clientes importantíssimos que nós temos. O Brasil não vende para o Japão. O Japão não aceita comprar produto brasileiro porque não confia na qualidade sanitária. O Brasil não vende para a Coreia do Sul. O Brasil praticamente não vende para a maioria dos países europeus. O Brasil não vende para os Estados Unidos. O Brasil vende para esses países que estamos afrontando.
Então a chance de dar merda é muito grande. Mas muito grande, de verdade. A chance é enorme. E é claro que isso vai ter consequência. Mas, no fim, o próprio sistema desmorona. Como eu disse, os Estados Unidos, o capitalismo, o mundo evolucionista, eles não serão explodidos, eles vão implodir. Estão apodrecendo de dentro para fora. Certo? Agora, o Brasil não está numa situação boa, gente. Eu vejo, você fala, Lula isso, Lula aquilo. Cara, mas será que as pessoas não param para pensar e fazem uma análise de conjuntura realmente honesta das possibilidades do que o Brasil e, portanto, Lula pode fazer? São muito poucas, gente. A nossa educação está destruída, a ciência e tecnologia destruída, economia industrial em frangalhos. Certo? O que a gente pode fazer? Tem que começar um arcabouço para mudar essas coisas. Mas isso não faz num mês, não. Se o Lula continuar trabalhando certo durante... Então, essa é uma pergunta que eu tenho que responder. Na quebra da economia mundial, e ela vai quebrar, eu dou até outubro. Não é uma coisa para 2050, não. Até outubro. Anotem aí. Até outubro a economia mundial quebra. Depende das decisões que a gente tomar agora. Poder nos ajudar, ainda mais considerando que os países que compram de nós são os países dos BRICS+, então se a gente não fizer merda, se o Lula não fizer merda, só de não fazer merda, a gente tem uma boa chance de passar. Eu não digo igual a outra vez, que o mundo estava desambando e o Lula uma marolinha. Por quê? Porque os bastardos do Temer e do Bolsonaro destruíram a nossa capacidade de resposta privatizando empresas-chave para gerar desenvolvimento, emprego e tudo mais. Mas se eu posso dar uma data, e vocês podem me cobrar, é outubro, no máximo até outubro. A economia mundial degringola. Não sei se chega em outubro, talvez setembro, agosto, mas no máximo até outubro. Não chega em novembro. Até outubro, que é um dia qualquer de outubro, a economia mundial vai quebrar. Agora, os Estados Unidos quebram? Com certeza. Europa quebra? Também. Japão, não. O Japão não vai quebrar. Porque o Japão já está quebrado. O Japão já chegou no piso. O Japão, incrivelmente, pode passar por uma situação boa. No sentido de que as coisas em volta do Japão, ao longo de 40 anos, foram tão ruins que eles chegaram no piso e concretaram ele. Então, eles têm uma capacidade de resistir à crise muito grande, porque a economia deles já está operando ali no viés, no resto do chão. A China vai resistir muito bem, a Índia também, a África igualmente. O que vai quebrar vai ser o mundo ocidental. Tomando decisões, a Austrália com certeza vai quebrar. A Austrália com certeza vai quebrar. A Austrália, Nova Zelândia, a Austrália vai se fuder de uma maneira que vocês não têm noção. Mais que os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque com certeza a China vai usar a Austrália como propaganda. A China não tem poder para destruir um país. Eu não falo arma, soldado, destruir. E eu tenho quase certeza que o país que a China vai escolher para servir de exemplo vai ser a Austrália. A Austrália está fazendo muita merda e falando muita merda para a China já há anos. E aí a China toma contramedidas, a economia australiana sente e parece que a Austrália não aprende. Então, desses países do Ocidente, o pior de todos, é claro, vai ser o Reino Unido. Por isso que eu sempre recomendo, se você mora, tem parente, amigo, amor que está no Reino Unido, manda vazar. Depois do Reino Unido, os Estados Unidos e a Austrália. São países... O Canadá também, né? Um país que está numa situação ruim. Pode até não saber, mas está numa situação péssima. E eu quero ver como os árabes estão se preparando. Os árabes são muito inteligentes, eles percebem as coisas antes dos outros, principalmente nesse aspecto econômico. Eu quero ler um pouco mais, tem uns jornais bons em língua árabe. Amanhã eu não sei que hora que eu vou ter que trabalhar, mas eu vou levantar bem cedo para fazer leitura. E aí eu quero passar. Aí amanhã, eu vou fazer igual hoje. Hoje, gente, eu queria fazer a live no YouTube, né? Até porque eu preciso de engajamento. Alguém sempre passa um pix, alguma coisa, e isso me ajuda muito. Mas hoje eu tentei 2 vezes, exatamente, estão no silêncio profundo.
Hoje eu tentei 2 vezes fazer live e o YouTube não deixou. Então, isso é horrível para mim, mas não tem o que eu posso fazer, né? Eu faço aqui, gravo e depois posto lá. Seja o que Deus quiser. Então, amanhã eu vou tentar mais uma vez. Sim, eu preciso, inclusive. Inclusive, eu preciso fazer uma live sobre isso. Certo? Eu só preciso fazer mais uma para explicar alguns pontos, digamos assim, estratégicos, para depois entrar no aspecto econômico. Né? Mas vai ser ruim, vai ser horrível. Fome, com certeza. Desemprego, com certeza. Guerra. Guerra. Por isso que eu tenho muito medo de escalar. Certo? Peraí, deixa eu só passar aqui. Tem. Peraí. Só vou mandar um. Alguém tinha me pedido essa apostila sobre o ensino. Hoje eu fiz um textozinho no Twitter comparando a educação brasileira, né, com a russa. Esse é um livro de 6º ano do ensino fundamental na Rússia. Que o rapaz aqui tinha me pedido. Então, eu estou mandando para ele. Eu tenho mais, depois, se você quiser, eu tenho livro de outras séries. Esse foi só para humilhar mesmo. Tá, o nível de matemática da 6ª série. Da Rússia é um que a maioria dos nossos alunos do 3º ano não dá conta de responder. E aí você fala isso, as pessoas não acreditam, né? Eu peguei, baixei, eu tenho um punhado de livro baixado. Essa questão de educação, até por eu ter sido professor há 20 anos, é uma coisa que me interessa. Então tem muito material baixado de outros países, de outros sistemas. Esse é um livro de ensino fundamental da Rússia, 6º ano, matemática. E, bom, tem muitas coisas que, de verdade, tem que ser analisada, mas que, na quebra... então, esse negócio da China e Bielorrússia eu achei de uma inteligência que eu falei, cara do céu, o Lukashenko e o Xi e o Putin são os caras. Acho que todo mundo já entendeu, né? A China oficialmente não vai mandar arma para a Rússia, mas vai mandar para a Bielorrússia, o que dá no mesmo. Né? Eles estão fazendo uma série de acordos. Eu acho que, na verdade, a situação da economia bielorrussa não é fácil, porque ela não tem tantos recursos quanto a China, nem um potencial tão grande quanto a Rússia. Então, provavelmente, o Putin e o Xi Jinping falaram, vamos fazer um negócio aqui para todo mundo ganhar. A gente vai investir em algumas coisas aí, e a Bielorrússia exporta isso de tecnologia. Incrivelmente, tem notebooks e computadores pessoais feitos na Bielorrússia que são ótimos, em preços excelentes. Você pode comprar aqui do Brasil mesmo, são produtos muito bons. A Bielorrússia, ela exporta potássio, o maior exportador de potássio do mundo e tal. Mas ela não vende só potássio e nitrogênio, não. Ela vende itens industrializados. Então, chamaram o Lukashenko e falaram, vamos ajudar você, você nos ajuda. Aí a Rússia pega da Bielorrússia as armas que a Bielorrússia compra da China. Quem está comprando é a Rússia. A Bielorrússia é só o depósito. É interessantíssimo, inteligentíssimo. O que eu estou curioso também, e eu quero ver se eu até queria ficar falando, que tem muita coisa, mas eu vou até encerrar um pouco mais cedo, para eu ter força. Não, o que é isso, irmão? Se você vê que precisa de outra série ou de outra disciplina, porque essa matemática é um exemplo. Porque a matemática o Brasil é ótimo em matemática, ganha Olimpíadas de matemática, mas o ensino de matemática brasileiro é horrível. Certo? Então, comparar a matemática entre os países, entre as séries, é muito instrutivo de como é que é o sistema de educação deles. Então, eu tenho material mais de matemática do que de outras matérias, mas eu tenho outros também. Aí depende do que você precisar, não sei se é para pesquisa, se está desenvolvendo, né, para interesse pessoal, mas qualquer coisa, irmão, só dá um toque. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Vale para qualquer um aqui. Então, a questão da munição sérvia. Eu também acredito que a serva esteja sendo usada como cavalo de Troia. Sabe? Não a favor do Ocidente. Mas cavalo no sentido de que
não são necessariamente investimentos sérvios. A Sérvia é quase uma Bielorrússia dos Balcãs, no sentido de que não sei até que ponto são realmente capitais sérvios envolvidos nisso. Mas é nítido, e a Coreia do Norte também, Ana Valéria. Não só a Sérvia, não só a Bielorrússia, a Coreia do Norte. A diferença é que a Coreia do Norte é mais atrevida. Como ela tem armamento nuclear, míssil hipersônico e tudo, ela faz negócio na cara. Estamos vendendo munição? Estamos sim. Por quê? Achou ruim? Cai. Então, a Coreia do Norte ela não esconde o que ela está fazendo. A Coreia do Norte ela não esconde, mas a Sérvia e a Bielorrússia usa. Eu até quero entender. O esquema da Bielorrússia eu já entendi. O da Sérvia, não. Então, eu tenho que pesquisar um pouco sobre isso e quero entender de verdade qual é a do Boa Noite. Alice, eu também estou indo. Daqui a pouquinho eu estou indo, até porque eu quero ler alguma coisa antes de dormir. Amanhã eu não sei como é que vai ser meu dia. Então, eu quero ler alguma coisa hoje enquanto eu posso. Mas eu quero entender muito qual que é a da Indonésia. Qual que é da relação entre China e Indonésia. Está acontecendo alguma coisa. E preciso compreender os árabes. Estão muito em silêncio, estão muito quietos. Certo? Então, para entender os árabes traidores que se acham ocidentais, é a Al Jazeera. A Al Jazeera parece um meio de comunicação britânico. Só merda. Mas você tem muitas outras mídias do Oriente Médio, do Líbano, do Catar. Não estou dizendo que elas são neutras. O Catar, por exemplo, é muito pró-americano. Mas você tem muita mídia interessante da Arábia Saudita também, do Líbano, do Iraque. O Irã é mais difícil. Mas eu preciso ler para entender o que está acontecendo no mundo árabe. Que alguma coisa está acontecendo. Eles estão muito quietos, estão muito calados, você não vê nada. Tem alguma coisa acontecendo. Eu preciso entender isso, porque amanhã eu quero ver. Mas eu vou tentar, gente. Eu vou tentar de tarde, porque o YouTube ele tá me sacaneando, cara. Hoje eu até mandei o print de uma das tentativas, 2 vezes que eu tento abrir live e simplesmente. E não é problema na internet, tá? Que a minha internet é o modelo mais pobre, né? De R$39,90, mas ela não é tão ruim assim. E tá que eu consigo fazer live aqui. Eu não estou conseguindo fazer no YouTube. Então, isso como eu disse, me prejudica, né? Porque, enfim. Mas é o que dá para fazer, então é o que eu vou fazer. Eu vou tentar fazer em horários alternativos. E aí, qualquer coisa, vocês dão like, curta, mesmo sendo só uma gravação. Porque, claro que a interação com as pessoas é ótima. Mas, né? Quem não tem cão caça como gato. Fazer o quê? De toda forma, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Né? Não vou falar que vou dormir, porque eu não vou. Quero ler alguma coisa para tentar entender. Principalmente a questão dos árabes e dos indonésios. E amanhã a gente se vê novamente. Certo? Isso, cara, não, é horrível. O YouTube tá me sacaneando de verdade. De verdade. Eu tô tentando entender, o Fernando Pita, tô tentando entender. Tem um punhado de coisa acontecendo no Oriente Médio que eu ainda não entendi direito. Sabe? É terrorismo, claro, é terrorismo, mas quem é o patrocinador? Será que os curdos seriam tão baixos? Sabe? Então, assim, é por isso que eu falei, hoje eu fiquei confuso, porque aconteceu muita coisa que não faz sentido. Então, eu preciso tentar descobrir, né? Mas para isso eu tenho que ler mais alguma coisa para me ter uma noção, porque senão eu vou ficar igual hoje no mundo militar, dando palpite, cara. E o mundo não precisa da minha opinião, o mundo precisa de informação, né? Isso. E vou tentar ver se amanhã o YouTube não me sacaneia. Mais do que já está sacaneando, né? Mas qualquer coisa, vocês curta, compartilha aí quando chegar no YouTube mesmo, assim que chegar para vocês de alguma forma. Porque, cara, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Cara, foi. Nossa senhora, eu fiz coisa que.
Mas enfim, gente, eu vou indo, porque senão eu nem consigo fazer nada antes da hora que eu não aguentar mais e tiver que dormir. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês, ó, de verdade. Muito obrigado, eu vou tentar. Tentar não, né? Eu vou. Tô salvando, eu vou postar no YouTube. Quando chegar lá, se vocês puderem pelo menos curtir, vocês me ajudam muito. Porque estão me sacaneando, cara. E assim, eu já não tenho uma vida fácil. E com o YouTube me lascando a vida, aí que perturba de vez, né? Porque eu preciso muito das pessoas que me ajudem, mas me ajudam pelo YouTube. Então, do jeito que o YouTube está fazendo, fica difícil. Muito obrigado, boa noite a todos. E até mais, gente. Deixa eu desligar isso. Peraí, nossa, que lerdeza.